A nossa aula aborda hoje um assunto denominado gravitação universal. Assunto esse que você vai encontrar na frente 1 de Física, mais especificamente na apostila 4, módulo 11. Quando a gente fala em gravitação universal, nós vamos passar por uma série de informações, dentre elas o estudo de um cientista chamado Johann Kepler. Para que a gente possa entender a lei da gravitação universal, a gente primeiro tem que passar aqui pelas leis de Kepler. Quem foi Johann Kepler? Johann Kepler, astrônomo alemão nascido em 1579, durante muito tempo foi um professor universitário. Ele trabalhou durante muito tempo lecionando e, num segundo momento de sua vida, ele foi trabalhar com um físico dinamarquês chamado Tycho Brahe, físico esse que tinha todo o suporte tecnológico da época para avançar nos estudos no tocante ao entendimento do movimento dos planetas, o estudo das órbitas dos satélites, etc. Só que nessa época, Johann Kepler, ou John Kepler, como queiram chamar, Johann Kepler não tinha, com relação a Tycho Brahe, um papel relevante. Tycho Brahe usava os conhecimentos de Kepler como se ele fosse uma máquina calculadora humana. Todos os cálculos Johann Kepler fazia, mas a fundamentação e os estudos eram baseados nas ideias de Tycho Brahe. O principal referencial de Tycho Brahe era a movimentação circular perfeita nos movimentos de translação. E isso não era perfeito no tocante a entendimento, nem tampouco de conclusões. Tycho Brahe batia o tempo inteiro na tecla destas órbitas perfeitamente circulares. Por exemplo, a Terra teria ao redor do Sol uma órbita circular perfeita. E isso não era verídico. Tycho Brahe falece e Johann Kepler fica tomando de conta, literalmente, de todo o suporte técnico que Tycho Brahe tinha às suas mãos. E aí o que é que o Kepler faz? Refaz todos os estudos e as análises que tinham sido feitos até então. E ele chega à conclusão de que os estudos de Tycho Brahe não estavam corretos. E ele tomou um outro rumo. E o que é que ele fez? Em 1609, baseado nas suas próprias conclusões e nas suas próprias observações, editou um livro chamado Astronomia Nova. E nesse livro ele apresentou 3 leis dos movimentos dos planetas. Um estudo fantástico e que nós vamos ter a oportunidade de estudar nesse instante. Olha que interessante. Johann Kepler, esse astrônomo alemão, ele não tinha um papel relevante. Ele era um auxiliar de um outro cientista, um dinamarquês chamado Tycho Brahe. Só conseguiu efetivamente colocar em prática os seus conhecimentos e o seu estudo em relação ao movimento dos planetas após a morte do dinamarquês. A obra, denominada Astronomia Nova, foi publicada em 1609 e, infelizmente, não teve todo o reconhecimento que ela merecia à época. Tá? Nós vamos ver esses detalhes históricos ao longo da aula. Kepler traz nessa abordagem de observações do relação ao comportamento dos planetas 3 leis. A primeira lei de Kepler ele denominou de lei das órbitas. Dê uma olhada nessa imagem que eu trago para você. A imagem fala por si. Se nós analisarmos ali o ponto amarelo como sendo o Sol, o ponto verde, um planeta qualquer, vamos imaginar a própria Terra, nós vamos verificar que o movimento não é um movimento circular perfeito. Existem momentos que o planeta, no caso aqui, esse ponto verde, está mais afastado do Sol, e existem momentos que ele está mais próximo do Sol. Isso vai influenciar na sua velocidade. Então, vamos imaginar nessa condição aqui, que eu estou puxando a setinha. Esse é o ponto mais distante que o planeta estaria em relação ao Sol. Eu vou chamar esse ponto como chamou Kepler. Vou chamar esse ponto de ponto afélio. O que seria o afélio? O momento onde o planeta está mais distante do Sol. E vou marcar bem aqui um outro ponto. Esse ponto que o planeta acabou de passar, eu vou chamar de ponto periélio. O que seria o periélio? O momento onde o planeta está mais próximo do Sol. Aqui a sua velocidade ela diminui. Aqui a sua velocidade ela é maior. Mais próxima a velocidade desse planeta é maior. Então, a primeira lei de Kepler diria o quê? A trajetória de planetas ao redor do Sol, ou a trajetória de satélites ao redor de planetas, possui formato elíptico.
contrariando o que Tycho Brahe defendia, que eram formatos perfeitamente circulares. E o corpo que está sendo orbitado ocupa um dos focos da elipse. Essa é a primeira lei, lei das órbitas. Trajetória dos planetas ao redor do Sol, a trajetória dos satélites ao redor dos planetas possui formato elíptico. A segunda lei de Kepler, ele mostra-nos uma relação entre as áreas e os intervalos de tempo que esses planetas executam ao redor do Sol. Vamos prestar atenção aqui nessa imagem, olha só. Vamos imaginar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos áreas que estão sendo varridas pelos planetas. O que é que a gente tem aqui? Em determinados momentos, o planeta está mais próximo do Sol, em outros momentos está mais distante. O que é que a gente vai concluir? Nós vamos concluir que a velocidade de translação desses planetas não é constante. As velocidades de translação são variáveis, aumentando à medida que você está mais próximo do Sol. O que é que diz a segunda lei de Kepler? Ele diz o seguinte: a linha que liga o centro do Sol, essas linhas aqui, ó, tá vendo? Ó? A linha que liga o centro do Sol ao centro dos planetas varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Portanto, podemos entender que a taxa de variação da área em função do tempo é constante para todos os planetas. Isso só pode ser possível graças a quê? Acabei de falar para você. As velocidades de translação, elas não são constantes, elas são o quê? Variáveis. Como é que elas variam? Quando elas estão na área do periélio, velocidade maior. Quando elas estão na região do afélio, velocidade menor. A terceira e última lei de Kepler, que é a mais importante, sem dúvida, é a que mais impressiona, diz o seguinte: existe uma relação entre o período de revolução. O que seria o período de revolução? O tempo que o planeta gasta para executar o seu movimento de translação. A Terra, por exemplo, gasta 1 ano e 6 horas. Você gasta 365 dias mais um quarto de um dia para dar uma volta ao redor do Sol. Veja que desenho interessante esse que nós trouxemos para você, essa imagem em movimento, para que a gente possa chegar a algumas conclusões. Aqui no caso aqui do Sistema Solar, cada planeta vai ficar orbitando ao redor do Sol no seu movimento de translação conforme sua distância. Quanto maior a distância do planeta em relação ao Sol, obviamente maior o seu período de revolução, que nós vamos chamar de T. O que é que o Kepler traz na terceira lei? Eu, particularmente, me impressiono com essa capacidade de percepção e de chegar a conclusões sem equipamentos, sem máquinas, sem dispositivos como computadores, calculadoras de grande capacidade, que Kepler fez há séculos atrás. Isso aqui é impressionante. Veja só. Kepler diz na sua terceira lei que o quadrado do período de revolução é proporcional ao cubo dos raios médios. Aqui, ó. Ele disse o seguinte: quando você pega o período de revolução, ou seja, o período de translação de um planeta, eleva ao quadrado e divide pelo seu raio, ou seja, a distância até o Sol, ao cubo, o valor é praticamente o mesmo, é uma constante K. Olha os exemplos que eu coloquei aqui do lado para você ver como é impressionante o trabalho de Kepler. Veja o Mercúrio, planeta Mercúrio. Tempo que ele gasta de revolução, 0,241 ano, tá? 0,241. Seu raio, 0,387 unidade astronômica. Isso aqui seria para trabalhar com o raio da Terra como sendo a referência. Quanto que vale essa divisão do período ao quadrado com raio cubo para Marte? 1,002. Você pega Vênus, 0,615 anos. Raio, 0,723. Quando você divide o quadrado do período pelo cubo do raio, encontra 1. Na Terra, encontra 1. Em Marte, 0,999. O que é que você está percebendo? Você está percebendo que é uma constante, amigos. É praticamente o mesmo valor. Então, quando eu falo em terceira lei de Kepler, eu falo para você de uma das observações mais fantásticas que você pode ter no tocante ao entendimento do comportamento dos planetas, dos movimentos de translação, do comportamento dos satélites ao redor dos planetas. Essa terceira lei vai nos permitir chegar à relação matemática que a gente calcula, por exemplo, comportamento de um planeta em relação a outro planeta, em relação ao Sol, um satélite em relação ao planeta, etc. Qual é? T1 ao quadrado sobre R1 ao cubo igual a T2 ao quadrado sobre R2 ao cubo. Ou seja, 1 e 2 aqui seria você pegar dois corpos distintos. Por quê? Já que é uma constante, você escreve isso na forma de razão e iguala T1 ao quadrado R1 ao cubo. T2 ao quadrado R2 ao cubo.
Quando Kepler anuncia essas leis, ele tem um desafio. A comunidade científica chega para Kepler e fala assim: tá bom, você apresentou suas leis aqui, está publicado no seu livro, agora explique para nós por que é que os planetas não se chocam? Por que é que o planeta não vai em direção ao Sol? E Kepler não soube responder. Não soube responder, veio a falecer sem essa resposta. E aí, Vanks, o que é que aconteceu? Aconteceu que ele deu um grande passo apresentando as suas leis, mas não soube responder o questionamento que o mundo científico havia feito em função dos seus estudos. Aí surge um britânico, um inglês, de nome Isaac Newton, que, conhecendo as leis de Kepler, fazendo a leitura de seu livro, ficou impressionado. Só que Kepler estava num patamar muito abaixo de Isaac Newton no tocante a conhecimento e no tocante a reconhecimento. Ao conhecimento da questão, reconhecimento da comunidade científica. Quando Isaac Newton falava, era lei. Newton falava, todo mundo dobrava a espinha. E aí o que é que o Newton fez? Pegou o estudo de Kepler, considerou muito aceitável e começou a trabalhar em cima do que o Kepler tinha construído, mas que não tinha concluído. E aí Newton vem e começa a fazer os seus estudos a respeito da gravitação. Está aqui, ó, a imagem do Newton. Newton nasceu em 1643, um inglês que, em cima dos estudos do Kepler, o que ele fez? Ele formulou a lei da gravitação universal. Ele explicou a pergunta, ele deu a resposta aos cientistas que perguntaram ao Kepler por que os corpos não se chocavam nos seus movimentos de translação, por que o Sol mantinha-se naquela posição e os planetas não iam em direção a ele. Newton explica o seguinte: matéria atrai matéria na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado de suas distâncias. Essa é a lei da gravitação universal. Não é bonita? Matéria atrai matéria na razão direta do produto de suas massas e na razão inversa do quadrado de suas distâncias. O que é que eu quero dizer? Quanto maior o corpo, maior a atração. Quanto maior a distância, menor a atração. Quem é que atrai mais? Os corpos mais pesados. Então, por exemplo, você tem, comparando entre pessoas, obviamente isso aqui é uma analogia ou comparação exagerada. Quem é que atrai mais? O José, massa 30 kg, ou Pedro, massa 150 kg. Certamente o Pedro atrai mais porque tem maior massa. Ah, entendi. Só que isso aqui não vai cair nos nossos cálculos, porque isso aqui ele depende de uma variação muito grande no tocante às massas. A gente trabalha com massas muito grandes. Eu estou me referindo a planetas, não estou me referindo a pessoas. Mas eu quero que você entenda isso. Veja só. Está aqui o corpo 1, tá vendo? Está aqui o corpo 2. Eles irão se atrair na razão direta de quê? De suas massas, M1 e M2. Na razão inversa de quem? Do quadrado de suas distâncias. Aqui está a lei da gravitação universal de Newton. Força igual a constante G, essa constante G é a constante da gravitação, que multiplica as massas, M1 vezes M2, dividido por quem? Pelas distâncias ao quadrado. Pronto. G que multiplica M1 vezes M2, dividido por distância ao quadrado. G igual a F igual a G que multiplica M1 vezes M2, dividido por distância ao quadrado. Quanto é que vale esse G? É um número muito pequeno, 6,67 vezes 10 a menos 11. Alguns autores colocam 6,6 vezes 10 a menos 11. Alguns colocam 6,7 vezes 10 a menos 11. Outros colocam 6,67777. Isso aí vai depender de quê? Vai depender de cada questão, porque como você tem 11 casas ali, não vai alterar em nada, praticamente nada, você colocar 6,67 ou 6,7. Lembrando aqui, detalhe de quê? Que a velocidade dos corpos mais próximos é maior do que a velocidade dos corpos mais distantes em relação ao Sol. Qual é a posição mais distante? Periélio. Mais próxima? Afélio. Aqui, mais uma vez, a demonstração inequívoca de que os estudos do Kepler foram muito importantes. Campo gravitacional. A gravidade é a aceleração produzida a partir de uma força de atração. Para nós, aqui na Terra, ela vale quanto? 9,8. Mais um valor que muitas vezes é arredondado. Arredonda para quanto? Para 10. A gravidade em Júpiter é 26,4, ou seja, os corpos lá literalmente serão mais pesados do que na Terra. Em Marte, a gravidade vale 3,8. Na Lua, 1,6. Então, como é que a gente chega a esse cálculo? Bom, você pode calcular a gravidade em relação à superfície considerada,
ou em pontos mais afastados. Veja, gravidade é calculado como G vezes mr ao quadrado. O que seria isso? O que é o G? 6,67 vezes 10 a menos 11. O que é M? É a massa do planeta considerado. O que é R? É o seu raio. Na Terra, por exemplo, se você fizer esse cálculo em 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes a massa da Terra dividido pelo seu raio ao quadrado, você vai encontrar quanto? 9,8. Fizer o mesmo cálculo para Júpiter, vai encontrar 26,4. Fizer o mesmo cálculo para Marte, vai encontrar 3,8. Isso considerando a superfície. Se você se afastar, se você não está aqui na superfície do planeta, você se afastou, o que é que vai acontecer? A gravidade, o campo gravitacional vai diminuir a sua intensidade. Por quê? Porque ao invés de você calcular o R, você vai fazer o raio somado com a distância. Vai ficar como R mais H. Quer dizer, então, que eu posso calcular a aceleração na superfície, no caso aqui da Terra, 9,8. À medida que eu estou me afastando da Terra, que eu estou numa altura H em relação a ela, o que é que acontece com a gravidade? Ela diminui. Você vai ter um momento que, inclusive, você vai deixar de estar submetido a essa ação gravitacional. Velocidade de um satélite em uma determinada altura. Os satélites geoestacionários, nós temos uma quantidade muito grande de satélites orbitando em relação ao planeta Terra. Quem tiver curiosidade de visualizá-las, acesse o site da NASA e você vai visualizar uma quantidade muito grande de satélites dispostos ao redor da Terra. Para que a gente possa manter um satélite em órbita circular, o que é que a gente precisa? A gente precisa que ele esteja numa região, o próprio satélite, onde o vácuo seja algo que prevaleça, ou seja, que não esteja submetido à ação gravitacional. Por quê? Porque eu preciso que a força resultante, lembra da segunda lei de Newton, seja o próprio peso. E como é que a gente faz isso para efeito de velocidade? Como é que a gente vai calcular a velocidade desse satélite em uma determinada altura? A velocidade vai ser a raiz quadrada de G vezes M sobre D. Existe um filme fantástico que foi lançado recentemente, falando sobre a vida de uma cientista da NASA, a primeira mulher que trabalhou na NASA, uma mulher negra. Por que você está falando isso? Imagina, nos anos 60, nos Estados Unidos, preconceito racial aliado à errônea ideia de que as mulheres não são capazes, a NASA teve como sua maior consultora uma mulher, e uma mulher negra. Eu vou trazer depois o nome desse filme para que você assista. É um filme muito bonito, infelizmente eu não estou lembrando agora o título dele, mas ele traz a história de uma mulher que fazia todos esses cálculos para a NASA. Na hora de lançar, verificar a velocidade, quantidade de combustível, tempo, quanto tempo que você teria, né, para você conseguir sair da órbita terrestre. Um filme muito interessante. Para quem gosta de física, um filme apaixonante. E aí a velocidade do satélite, como é que vai ser calculada? Raiz quadrada de G, que é 6,67 vezes 10 a menos 11, dividido pela massa do planeta, dividido pelo raio. De quem? Do planeta? Não. Da órbita do satélite. Saber quanto é que ele está circulando. E o item de número 2, eu trouxe aqui um item muito interessante chamado velocidade de escape. O que é velocidade de escape? Velocidade de escape, amigo, seria a velocidade que você ia lançar um corpo e ele não ia mais voltar. Como assim? Você ia lançar um corpo e ele ia ficar livre do campo gravitacional da Terra e ia continuar para sempre. Você, por exemplo, eu quero me livrar da minha sogra. O que é que você teria que fazer? Você teria que lançar a velocidade, você teria que lançar a velocidade, o corpo na velocidade tal de que ele não voltasse mais. Certeza de que ele iria estar livre do campo gravitacional da Terra. Só para você conseguir fazer isso, você tem que ter uma velocidade muito grande. Para você lançar um corpo e ele conseguir estar livre do campo gravitacional, ele precisa ser lançado com a relação matemática. Raiz quadrada de 2 vezes G vezes M sobre R. No planeta que você tiver. Na Terra, essa conta aqui dá essa velocidade bem aqui, ó. 40.320 km por hora. É muito grande, né? Pra você ter uma ideia, 40.320 km por hora, se a gente for trabalhar aqui com um avião supersônico, por exemplo, ele vai atingir ali pouco mais de 1.000 km por hora. Então é muito difícil essa velocidade de escape para a nossa realidade. Eu trouxe alguns exemplos para fixar aquilo que a gente está conversando, envolvendo as leis de Kepler, envolvendo a lei da gravitação universal, envolvendo velocidade de escape, envolvendo velocidade de satélite. O primeiro exercício que eu trouxe para efeito de exemplo é o seguinte. A força de atração gravitacional entre dois corpos de massa 2.000 kg e 4.000 kg, separados por uma distância de 200 metros, corresponde a quanto? Bom, qual é a lei da gravitação universal?
G vezes M1 vezes M2 dividido por distância ao quadrado. Como é que a gente enuncia essa lei? Matéria atrai matéria na razão direta de suas massas, na razão inversa do quadrado de suas distâncias. Então, vamos lá. F igual a 6,7 vezes 10 a menos 11, que multiplica a primeira massa, 2.000, eu vou escrever 2 vezes 10 a terceira. Segunda massa, 4.000, 4 vezes 10 a terceira. Procure sempre escrever em forma de potência de base 10 para evitar ter dificuldade no cálculo. Qual é a distância? 200 metros. 200 metros é 2 vezes 10 ao quadrado, 200. Isso aqui está elevado ao quadrado, não esqueça. Você vai fazer 6,7 vezes 2 vezes 4. Quanto é que vai dar isso? 6,7 vezes 8, né? Quando você fizer esse cálculo, você vai encontrar 53,6. 53,6 vezes 10 a menos 11, 10 a terceira, 10 a terceira. Dividido por 2 ao quadrado, 4. 10 ao quadrado vezes 2, 10 à quarta. Como é que vai ficar isso aqui? Você vai dividir 53,6 por 4. Quando você fizer 53,6 dividido por 4, você vai encontrar 13,4. Vezes, cuidado aqui, junte as potências, porque produto de potência e mesma base, você deve repetir a base e somar os expoentes. Menos 11 com 6 vai dar menos 5. E o que você vai fazer agora, Vanks? Você tem 10 à quarta aqui embaixo. Esse 10 à quarta sobe. Força igual a 13,4 vezes 10 a menos 5. Quando 10 à quarta passa do denominador para o numerador, ele inverte seu sinal. 10 à quarta fica 10 a menos 4. Então, a força de atração gravitacional entre esses dois corpos vai ser de quanto? 13,4 vezes 10 a menos 5, 10 a menos 4, fica 10 a menos 9. Qual a unidade de força? Newtons. O segundo exemplo que eu trouxe para você, um planeta X possui o dobro da massa da Terra e o quádruplo do seu raio. Considerando G a aceleração da gravidade na superfície da Terra, cujo valor é 10, calcula a aceleração na superfície do planeta X, sabendo que o cálculo da gravidade é feito conforme a relação G, que multiplica m sobre r ao quadrado. Primeiramente, você vai escrever o G da Terra. Como é que a gente faz? G vezes o m da Terra, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Isso aqui era para calcular para a gravidade da Terra. Isso aqui vale quanto? 10 metros segundo ao quadrado. Observe o seguinte, você não vai ter que colocar massa de ninguém, não vai ter que calcular o valor de G. Por quê? Porque você vai fazer uma comparação com as informações do planeta X. Então, como é que vai ficar o planeta X? G de X igual a constante G, o nome já diz, é constante, você repete. Qual é a massa? Ela tem o dobro da massa da Terra, então é 2 vezes mt. Sobre, qual é o raio? Quádruplo do raio da Terra, então vai ser 4RT ao quadrado. Não esqueça de colocar o 4 e o R dentro do parênteses, porque senão você coloca só o R e fica errado. Então aqui vai ficar assim, a gravidade no planeta G vai ser G, planeta X, vezes 2mt sobre 4 ao quadrado, 16, RT ao quadrado. Eu posso simplificar o 2 com 16, fica 1 e 8. Então, G de X vai ser igual a 1 sobre 8, que multiplica quem? G, mt sobre raio ao quadrado. Me diga uma coisa, quanto é que vale GMT sobre RT ao quadrado? Esse moço aqui vale 10. Então, quanto é que vai valer o G de X? 1 sobre 8 vezes 10. Quando você dividir 10 por 8, você encontra 1,25. Então, a gravidade nesse planeta, letra D, ó, no planeta X, a gravidade vai ser 1,25 metros por segundo ao quadrado. Trouxe na questão número 3 a aplicação da terceira lei de Kepler, que diz assim, ó, o raio médio da órbita do planeta X em torno de determinada estrela é aproximadamente 2 vezes maior do que o raio médio da órbita do planeta Y. Então, o raio de X, 2 vezes o raio de Y. Vai anotando as informações. O período do planeta X corresponde a 100 dias. T de X, 100 dias. O que significa isso? Um ciclo, uma rotação, uma translação. Calcule o período do planeta Y. Bom, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar a terceira lei de Kepler. O que é que o Kepler nos ensinou? Que o período ao quadrado é diretamente proporcional numa constante, ele se mantém constante. Período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo, você tem uma constante K. O que é que eu vou fazer aqui?
tx ao quadrado sobre rx ao cubo. Ty ao quadrado sobre ry ao cubo. Não esqueça de fazer sempre estas relações. Aqui eu usei x e y, podia ter usado a e b se os termos fossem a e b, obviamente. Vamos lá. Qual é o período do x? Quanto é que ele deu lá para nós? Ele disse para nós que o período do planeta X é 100 dias. 100 ao quadrado dividido. Quanto é o raio de x? 2 vezes o raio de y. O nosso amiguinho aqui é 2 vezes o raio de y. Aí você fecha dentro do parênteses e eleva ao cubo. Ty ao quadrado é o que você procura. Ry ao cubo. Cuidado, se você não colocar esse parênteses aqui, você erra, porque você vai deixar um 2. E não é 2, é 8. Olha lá, ó. 100 ao quadrado, 10.000. 2 à terceira, 8. Vezes ry3 igual ty ao quadrado, ry3. O que é que você pode fazer? Cancela esses raios, ó. 10.000 dividido por 8, vamos ver quanto que dá. Quando eu dividir 10.000 por 8, eu vou encontrar 1.250. 1.250 é igual a ty ao quadrado. Eu vou trocar esse y ao quadrado pela raiz quadrada. Quando eu fizer a raiz quadrada de 1.250, eu vou encontrar aproximadamente 35. Então, não vai dar uma raiz exata, vai dar aproximadamente 35 dias. A minha resposta seria a letra A, na questão número 3. Na questão número 4, nós trouxemos a seguinte situação. Determine a força de atração entre o Sol e a Terra. Olha que interessante. Está aqui o Sol, está aqui a Terra. A gente quer descobrir qual é a força de atração entre eles. Em termos de 10 elevado a 22. Ou seja, você vai encontrar lá o número 57 vezes 10 a 22. A resposta é 57. Sabendo que a massa da Terra é 6 vezes 10 a 24 kg, a massa do Sol 2 vezes 10 elevado a 30 kg e a distância entre os dois astros de 1,5 vezes 10 a 8 km. Como é que a gente ia fazer? Usar a lei que Newton nos apresentou. Quanto é esse G? 6,67 vezes 10 a menos 11 ou 6,7 vezes 10 a menos 11? Quanto é a massa do primeiro corpo? 6 vezes 10 a 24. Massa do segundo? 2 vezes 10 a 30. Dividido por quanto? 1,5 vezes 10 a 8 km. Cuidado, aqui está em quilômetro. 1 quilômetro igual a 1 vezes 10 a terceira metros. Se você não lembrar de fazer isso aqui, você erra. Vou te apresentar aqui a resolução. Veja. Força vai ser igual a G vezes a massa do Sol vezes a massa da Terra dividido pela distância ao quadrado. G, 6,6 vezes 10 a menos 11. Massa do Sol, 2 vezes 10 a 30. Massa da Terra, 6 vezes 10 a 24. Distância, 1,5 elevado a 8. Eu vou colocar 1,5 vezes 10 a 8 vezes 10 a terceira. Transformar em metro. 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros. Se você não fizer isso aqui, você erra o exercício. Tá? Cuidado. Não esqueça. Metro. E tudo isso elevado ao quadrado. Também tem esse detalhe importante. Daqui para frente deixou de ser física, passou a ser matemática básica. 6,6 vezes 2 vezes 6 dá 79,2. Eu junto 30 com 24 dá 54. Menos 11, 43. Aqui embaixo, 15 vezes 15 dá 225. Então 1,5 ao quadrado vai dar 2,25. 11 vezes 2, 22. Eu tenho 43, eu vou passar esse 22 aqui para cima, ele vai negativo. Quanto é que dá 43 menos 22? 21. 35,2 vezes 10 a 21, ou simplesmente 3,52 vezes 10 a 22, porque ele pediu para você escrever em função de quem? Do 10 a 22. Qual é o número que acompanha o 10 a 22? 3,52. A nossa resposta seria a letra A. Eu espero que você tenha, nesse primeiro momento, entendido os conceitos iniciais e o trabalho fantástico de Johann Kepler, complementado pela genialidade de Isaac Newton. Qualquer dúvida que você tenha a respeito desse assunto, qualquer pergunta que você queira fazer, eu estou aqui à sua inteira disposição. Pode perguntar.